Se você está nesse vídeo é porque ainda não conseguiu domar suas emoções e provavelmente está perdendo dinheiro nos seus trades aí por conta dos seus sentimentos. Eu trouxe esse tema para falar com você hoje porque eu sou expert nesse assunto. Não, calma lá, nada disso, eu não sou psicólogo, neurocientista, nem psiquiatra. Desde 2014, todos os dias no mercado financeiro, eu fui 5 anos um perdedor e depois desse tempo eu virei o jogo para ganhador. E isso eu consegui com muito esforço, sem milagres, sem pozinho do pirim-pim-pim. E é isso que eu quero falar com você hoje aqui nesse vídeo. Vamos nessa? Olá, tudo bem, fera? Eu sou o Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica, seguindo um método simples para não complicar a sua mentalidade. Olha, eu não sei você, mas eu já fiz 4 anos de uma sessão com um psicólogo, terapia, né? E em determinado momento, após esses 4 anos fazendo as sessões, eu mesmo me dei alta. Eu falei com o Ricardo, que era o meu psicólogo, muito bom por sinal, falei com ele, olha, eu estou me dando alta. Naquela época, os meus dilemas, trilemas, sei lá, eram tantos lemas que eram diferentes. Eu gerenciava uma equipe de pessoas na corretora que eu tenho até hoje e eu tinha aquelas questões, porque relacionamento interpessoal gera algumas questões, né? E eu estava evoluindo nessa parte, nesse quesito, na época. E então, naquela época, nem passava pela minha cabeça as questões de mercado financeiro, essas questões emocionais envolvidas nos trades. Mas, junto com o Ricardo, que era o psicólogo, eu desenvolvi dentro de mim um psicólogo na minha cabeça, a ponto desse psicólogo interno me dar alta das sessões de terapia. E o que isso tem a ver com trades, Elimar? Com mercado financeiro, pelo amor de Deus? Olha, eu passei 5 anos perdendo insistentemente no mercado financeiro e em determinado momento, sem mesmo eu requisitar, sem mesmo eu buscar, esse psicólogo interno apareceu, resolveu dar as caras aqui comigo. Na verdade, eu acredito que foi a minha consciência batendo mais forte. É o senso de responsabilidade e propósito de vida requisitando um ser dentro de mim, para focar numa solução que não seja a estudar noite e dia, em busca de um setup milagroso, de uma solução de pirim-pim-pim. Eu me conscientizei de que já tinha estudado demais e que não era esse o problema. Eu não estou aqui tentando te dizer que você não tem que estudar, não é isso. É que é muito fácil a gente enveredar por esse caminho da busca de um setup, sabe? E aí a gente não para de estudar em busca de algo que vai realmente, de fato, que a gente vai olhar para aquilo e vai falar, isso resolve, igual 1 quilo de picanha, você olha lá para aquele quilo de picanha e fala, isso mata minha fome. Você vai olhar para um setup, sei lá, para alguma coisa e falar, nossa, isso daqui vai resolver o meu problema aqui no trade, vai resolver os meus dilemas, vai resolver a minha situação financeira. Então essa busca, ela te gera aí, você envereda por um caminho de estudos, e você tem que estudar o A, o B, o C, o D, e você segue uma pessoa, de repente você já enjoou dela, eu aposto que um monte de gente já enjoou de mim. Por quê? Porque você, esse cara tá falando um monte de coisa aí, e ele não tá resolvendo o meu problema. Ele não tá me dando 1 quilo de picanha para eu comer. Ele tá me dando informações soltas aí, um monte de coisa. Isso não resolve. Então, isso leva a gente a ficar estudando, se desgastando muito em tempo, energia e até dinheiro, fazendo milhares de cursos. Eu já passei por isso, eu sei como é que é. O fato é que o meu eu mais profundo, o Deus que habita em mim, ele entrou em cena recrutando o meu propósito, o porquê que eu tenho que fazer tal coisa e qual o meu propósito de vida com isso. E aí eu entendi que eu tinha que detectar as emoções nessa nova profissão. Eu percebi que essas emoções, eu sentia as emoções, mas elas eram desconhecidas para mim. Por exemplo, por mais que eu amasse a minha esposa, por mais que eu amasse as pessoas ao meu redor, eu não entendia bem esse sentimento. Por mais que eu sentisse alegria, estava alegre, eu não entendia essa alegria. Eu apenas sentia,
mas eu não entendia. Assim como, por mais que eu sentisse aquele calor que sobe aqui na gente quando o nosso trade está andando para trás, está dando prejuízo, eu não entendia profundamente como me comportar naquela situação. Eu não entendia aquela sensação de vergonha, aquele sentimento de frustração, de constrangimento que me esquentava o pescoço para cima, sabe? Por mais que eu sentisse raiva do mercado, às vezes quando ele me violinava, eu não entendia aquela raiva. Hoje eu entendo um pouco mais do que aquela época, mas certamente o que está diferente em mim hoje é saber como me comportar, o que fazer quando eu tenho esses sentimentos. E mais ainda, como eu devo agir, qual o comportamento que eu tenho que adotar para que não dispare esses sentimentos, para que não aflore, eles não apareçam em formas de dilemas aqui comigo. E isso pode até parecer difícil. Eu não estou querendo falar que é fácil, mas é possível. Você tem que gerar hábito e principalmente consciência. Eu vou te dar um exemplo. A minha esposa adora uns docinhos que tem lá na Casa Porto, em Santos, lá na Ponta da Praia. Aliás, um abraço para o meu amigo Carlinhos. Quando ela passava na loja, quando nós morávamos em Santos, para comprar o azeite, fazer alguma coisa, ela sempre pegava esses docinhos. Não porque ela é fã de doce, ela nem gosta de doce, já cortamos o açúcar, enfim, ela é muito regrada, ela tem um estilo de vida muito cheio de regras e ela é muito disciplinada, ela segue com rigor as suas regras. Isso é uma situação fantástica. Hoje a gente tem um estilo de vida, eu acabo acompanhando, né? Fica fácil, porque ela cuida da alimentação, então não tem como eu quebrar as regras. Mas ela tinha esse ponto fraco, porque ela tinha o chamado comfort food. Ela lembrava da alimentação que a mãe dela proporcionava para ela com esses quitutes, fazia uma mesa farta, até hoje faz, vai lá, você come só coisa gostosa, enfim. E isso trazia para ela uma emoção, sentimento, um sentimento de colo de mãe, e ela estava sempre com essa fraqueza. Então essas emoções eram incontroláveis para ela. Sabe o que ela fez? Ela continuou comprando, mas ela escondia os doces dela mesma. Sim, lá na cozinha, em Santos, tem uma gavetona embaixo da pia, bem rente ao chão mesmo, uma gaveta muito grande, e a gente colocava muitas coisas que ficava pesada, a gaveta tinha um peso que era difícil manobrar, como ela era muito comprida, era uma gaveta, por ser baixa também demais, ficava lá, quase que a gente não abria essa gaveta. Então ela escondia esses doces lá, porque era uma gaveta inacessível, de difícil acesso, que não era acessada a todo momento, então ela acabava esquecendo algumas vezes. Mas sempre que ela dava lembrança, né, aquela necessidade de mãe, o que ela fazia? Ela ia lá, dava um jeito de abrir a gaveta e pegava os docinhos. E o que era isso quando ela ia lá e pegava esses docinhos? Ela se auto-sabotava. Ela sabia que estava à mão, por mais difícil que seria, que ela tinha que contornar uma gaveta dura lá para abrir, ela estava se auto-sabotando. Não era para ela comer aquele doce naquele dia, mas ela sentia uma necessidade, sabia que tinha ali e ela acabava se sabotava, quebrava as regras dela e ia lá e comia um docinho. Então, por muitas vezes, por mais consciência que você tem, como é o caso dela, ela é super consciente com a alimentação, não é só com açúcar. Ela tem uma alimentação, eu acabo também indo, né? Então, uma alimentação super regrada, super balanceada. Agora, por mais que você tenha essa consciência, fica difícil segurar, domar essas emoções. Você já tentou, por exemplo, controlar o seu limite de loss? Aquele limite que você estabeleceu no final de semana, que você estudou e falou, não, eu vou fazer assim, quando bater esse loss aqui diário ou no trade eu vou parar. Você já tentou seguir à risca aquilo, todos os trades, todos os dias? E me conte aqui, comente aqui embaixo para mim. Você falhou? Seja honesto, consigo mesmo. Escreve aí, falhei. Não falho. Vamos fazer uma enquete aqui e mostrar para as pessoas que quem me assiste aqui no canal são pessoas humanas, né? Mas me conta aí, você já viveu algo parecido com isso? Tentar cumprir alguma regra e falhar? Você já viu o rebote emocional que isso gera? Quando você fala assim, não, meu limite é R$500 por dia e eu bati os 500, mas cara, tá no momento aqui, é uma oportunidade que só temos uma vez na vida. Isso é o nosso cérebro gerando esse dilema, tudo mentira dele, né? Mas é a única oportunidade que você tem, você vai resolver esses 500 e ainda vai ganhar mais R$1.000, vai sair com um positivo de 1.000, olha que legal, faz isso daí. A gente tem que entender isso, o que está acontecendo, o que são esses sentimentos que brotam falando essas coisas na nossa cabeça. Se conscientizar é um dos pontos iniciais para a gente começar a perceber isso.
entender isso profundamente, vai cristalizando a necessidade de adotarmos alguma medida mais enérgica para combater isso. É muito importante a gente criar alguns outros dispositivos fora da nossa mente para que a gente possa conseguir realizar, cumprir os limites que a gente, ou as regras que a gente coloca. No caso da minha esposa, o final, para que ela não se auto-sabotasse, o que ela decidiu fazer? Ela ia lá nessa loja, hoje a gente não mora mais em Santos, né? Nós moramos lá muitos anos na nossa vida. Lá na época, o que ela adotou para ela como uma medida mais enérgica para que ela pudesse combater essa quebra de regra que ela quebrava? Ela simplesmente não comprava mais os docinhos. Ela ia lá na loja, na Casa Porto, comprava os azeites, as coisas que tinha que comprar e não comprava os docinhos. Não adiantava, ela levava e escondia, mas ela escondia dela mesma, isso não funciona. Então é não ter isso dentro de casa. Com essa medida, ela passou a não quebrar as regras. Simples, ela não quebrava mais as regras, porque não tinha outras tentações. Porque não é só ter a consciência. Por exemplo, uma pessoa obesa, ela tem a consciência que ela tem que fazer atividade física e que ela não pode comer muito. Ela tem essa consciência, você acha que não? Ela tem essa consciência. Então, muitas vezes, não é só ter a consciência daquilo. Mas eu estou falando para você, se você ainda nem tem a consciência desses sentimentos como eu não tinha. Eu sentia esses sentimentos, mas eu não entendia eles comigo. Mas o primeiro passo é você ter a consciência. Mas não é só isso. Porque só ter a consciência não é capaz de te parar. E por isso que a gente tem que criar outros subterfúgios, outros artifícios para cercar o nosso comportamento diante de tudo isso. Então, se você não está conseguindo parar no seu limite que você estabeleceu lá no seu plano, no seu gerenciamento de riscos, você tem que criar meios externos para que pare você, para que você não consiga mais realizar os trades assim que ele bater a sua regra. Esses meios externos, eles existem de várias formas, eu vou citar alguns. E isso vai te fazer limitar os seus prejuízos. Mas não é só para limitar prejuízos, é para entrar na hora certa, é para sair no momento correto do seu trade. Então tem um monte de comportamentos que vêm das nossas emoções, que nos fazem tomar atitudes que a gente precisa conhecê-los. E uma das formas, eu vou citar aqui algumas, a primeira é usar o gerenciamento de risco que tem no Profit Chart. Eu vou falar do Profit Chart, mas em outros, enfim, você pode procurar outras formas mecânicas também de te parar. No Profit Chart ele te trava lá, você só volta no dia seguinte quando você bater o seu limite de loss estabelecido no dia, ou quando você bater uma sequência, enfim, dá uma olhadinha lá, se quiser escreve aí que eu faço um vídeo mostrando como a gente pode fazer isso no Profit para te ajudar. Mas existem várias formas, dentro de corretoras, existem várias formas que te travam. Hoje isso está muito fácil, bem diferente da época que eu comecei. Então você tem que criar estratégias externas para te parar. Uma outra forma muito legal, muito importante de ser feita, estabeleça com um seu amigo que opera junto com você, que opera também, enfim, estabeleça com ele quais são o seu modelo de negócio, qual as suas entradas que você costuma fazer, qual o seu sistema de trade que você usa. E todos os dias, ao final quando você parou de operar, seja final do dia, seja meio-dia, vocês se encontram, conversam 15 minutos cada um falando e vocês vão se ajudar. Isso é uma espécie de mentoria. Você faz uma mentoria com ele, ele faz com você todos os dias. Isso é mentoria, você trabalhar a sua mente com outra mente. A mentoria é exatamente isso. Então estabeleça com um amigo como que vocês podem se ajudar, vocês vão evoluir pra caramba. Abra para ele como que é o seu operacional e deixa ele aberto para que ele possa te bater mesmo, te criticar, falar, olha isso daqui, não sei o que. Aí estabeleçam formas de consertar, de reparar esses erros. Não opera amanhã, não opera depois da manhã. Vão assim, agindo dessa maneira, juntos. Agora, se você quer alguém que tenha percorrido esses caminhos todos, que já tenha passado por os caminhos tortos todos existentes, já tenha perdido durante 5 anos, já conheceu tudo de ruim que tem no mercado e virou o jogo de perdedor para ganhador, eu posso te ajudar com a minha mentoria. Eu posso ser essa pessoa que vai dedicar a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida. Hoje eu moro em Porto Seguro porque eu opero
poucas horas no dia e depois vou para a piscina aqui no condomínio, vou para a praia ali, em diversos lugares paradisíacos que eu tenho aqui perto. E eu estou propondo um pouco do meu tempo para ajudar poucas pessoas. Eu não vou conseguir ajudar muitas. Eu poderia fazer um curso, gravar 60 aulas, 120 aulas, fazer um monte de curso aí, um monte de vídeo aí, colocar para vender e vender para 1 milhão de pessoas e faturar. Não, o meu objetivo não é faturar. Eu cobro, porque senão você nem dá valor, porque é de graça. Não, e é o meu tempo também. Tem um link aqui embaixo que te leva lá para a página, que te dá a forma de pagamento. Você pode pagar em 12 vezes mixaria. Você vai ter um acompanhamento junto todos os dias. Não é só para criticar o seu trade. Não, nós vamos desenhar juntos um diário de trade, de forma que você possa compilar esses dados depois e entender, fazer uma leitura de como que está o seu modelo de operação, como que está o seu comportamento. Tudo isso a gente consegue extrair e avaliar e ir ajustando tudo isso para que você possa evoluir e mudar de patamar. Essa evolução é construída juntos. Eu vou pegar na sua mão, nós vamos desenhar tailor-made o seu gerenciamento de risco, porque o que é para mim no meu gerenciamento de risco não serve para você, que não serve para o outro, porque o apetite ao risco que você tem é diferente do meu. O capital que você tem disponível é diferente do outro. Então a gente vai juntos, sentarmos a 4 mãos, nós vamos desenhar como que pode funcionar para você um gerenciamento de risco. É um trabalho individualizado, não é curso que você vai assistir 1 milhão de vídeos. Nós vamos fazer isso juntos, uma caminhada para você mudar do patamar A e ir para o patamar B. Numa linha reta? Não é fácil, não é assim, sai daqui e vem para cá. Vai ser tudo bagunçado, você vai bem, de repente cai, aí a gente se levanta junto, a gente se ajusta, e aí vamos conversando, modelando, a gente vai conseguindo, levanta de novo, vai como se fosse um gráfico, zigue-zagueando, uma hora tá indo bem, outra hora cai, até chegar e olha, eu tô aqui nesse ponto B, qual que é o próximo nível daí para frente, para a gente ir evoluindo. Essa é a minha missão com você. Se você estiver maduro, estiver no seu momento para aproveitar essa oportunidade, porque o preço, o valor disso está muito grande, com um preço muito aquém do que eu vou te ajudar, do que eu vou te entregar, do que nós vamos fazer juntos. Essa caminhada ela é decisiva na sua mudança de perdedor para ganhador. Essa mudança, essa virada de jogo aí, você está perdendo e passa a ganhar, ela precisa de uma transição, você precisa transitar por esse caminho. E eu vou junto transitar com você, eu sei tudo que dá errado, eu sei todos os caminhos errados. E eu sei os caminhos que dão certo. Essa questão é a questão que você tem que olhar para você. Qual o caminho certo que você tem que percorrer? Então aproveite, está aqui embaixo. Eu não tenho muitas vagas, porque é o meu tempo que eu vou dividir com algumas pessoas, eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Aproveite isso, é uma oportunidade que o preço também não vai ser por muito tempo esse valor. É uma situação de mudança que é uma oportunidade que está passando aí na sua frente. Mas se você não tem um momento agora disponível para isso, se você não tem um recurso financeiro para isso, se você não se acha no momento adequado, não é o seu momento, tudo bem, eu vou deixar alguns outros vídeos aqui, você continua estudando, vai buscando conhecimento, toma só cuidado para você não estudar demais e fazer aquela lambança na cabeça, né? Tem um monte de informação, cada uma dando uma opinião e você acaba travando aí, fica na dúvida, faz errado, um monte de coisa, porque tem um monte de indicadores, enfim. Mas tá aqui alguns vídeos para você continuar amadurecendo e pensando, até mesmo me conhecendo, vendo o que eu passo de honestidade e realidade. Eu não vendo sonhos, muito pelo contrário, o que eu vendo é a realização, a forma de você realizar os seus objetivos e atingir os seus sonhos. Eu não vendo sonho, eu não vendo uma coisa pintada, bonita, não, é a realidade de como, e vou junto com você. Essa que é a questão, eu estou junto ali com você. Você vai estar comigo todo dia. Se tiver que reclamar, vai reclamar ali na lata, na hora. Essa é a situação, tá legal? Veja esses vídeos, se não fosse o momento, dá uma olhada nos meus vídeos aí no canal, deixa o seu joinha e se inscreva aí se você não é inscrito. Eu desejo um ótimo dia, uma ótima semana para você e fique com Deus.